Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. O que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como olhas para o FC Porto. José Mourinho, numa declaração que está a abalar o futebol português, soltou uma bomba nos bastidores do Dragão, deixando sinais de alerta que ninguém esperava. As palavras do treinador, que regressou ao Benfica após 25 anos, têm implicações diretas sobre a estrutura, os jogadores e o futuro do FC Porto. E a verdade é esta: o que se passa dentro do Dragão pode redefinir a história recente do clube. Durante uma conferência de imprensa em Vila das Aves, Mourinho falou sobre a sua passagem pelo Benfica, mas não se conteve e acabou por deixar escapar informações que mexem com a estabilidade portista. Segundo fontes próximas do treinador, José deixou claro que manteve contacto recente com André Vilas-Boas e outros elementos da direção portista. Mas o que disse exatamente? Que o FC Porto, mesmo com vitórias e estatísticas impressionantes, enfrenta desafios internos sérios, alguns dos quais ligados à própria forma como a equipa está a ser gerida, aos níveis de intensidade física e ao desgaste mental de alguns jogadores. Esta não é uma observação superficial, é uma análise de alguém que conhece intimamente a realidade do Dragão. O FC Porto lidera atualmente um ranking do Observatório de Futebol CIES pelas corridas de alta intensidade com uma média de 76,2 por jogo, uma marca impressionante entre 22 ligas de topo. Mas, segundo Mourinho, esse nível de exigência tem um preço oculto. Há jogadores sob pressão extrema, alguns com o seu estatuto a ser questionado, outros a sentir que podem ser sacrificados em nome de números e estatísticas. E aqui entra a parte mais polémica. José não hesitou em afirmar que algumas decisões de bastidores no Dragão não são apenas técnicas, mas estratégicas, psicológicas e, em certa medida, polémicas. É um alerta direto. Nem tudo é cor-de-rosa no reino azul e branco. Fontes internas confirmaram que Mourinho tem acompanhado de perto a relação entre Vilas-Boas e o plantel. Há sinais de descontentamento e até de tensão entre os jogadores veteranos e jovens talentos, e alguns já começam a questionar se encaixam no projeto do treinador. Segundo o próprio Mourinho, estas situações não são apenas rumores. A gestão da intensidade física, combinada com a análise do comportamento e postura dos jogadores, cria um ambiente altamente competitivo e, por vezes, instável. Alguns elementos do balneário sentem que estão a ser avaliados como peças de xadrez, em que a próxima jogada pode decidir a sua permanência ou saída. O que torna esta situação ainda mais explosiva é que José Mourinho revelou que discutiu com Vilas-Boas questões sensíveis sobre a abordagem tática e a filosofia de jogo do FC Porto. A intensidade das corridas, que coloca o clube no topo mundial, é apenas uma parte da equação. O que preocupa verdadeiramente é a pressão psicológica que os jogadores enfrentam, a forma como são geridos e a maneira como a direção pretende moldar o plantel para os desafios nacionais e internacionais. Segundo Mourinho, o Dragão está a viver um momento de transformação silenciosa, onde tudo é analisado, desde a atitude nos treinos até à capacidade de lidar com vitórias e derrotas. Mas não é só isso. A análise de Mourinho sugere que o FC Porto está a preparar-se para mudanças que podem ser radicais. Possíveis saídas de jogadores titulares, reforços estratégicos que ainda não são do conhecimento público e uma reorganização interna que visa criar uma equipa mais eficiente, adaptável e resistente. Há rumores de que algumas das estrelas do plantel estão a ser avaliadas não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela capacidade de se integrarem na cultura e filosofia de Vilas-Boas. A pressão aumenta porque os olhos de toda a Europa estão a observar e qualquer deslize poderá ter consequências desastrosas para o clube. José Mourinho não se conteve e deixou escapar outra revelação inquietante. Em conversas com Vilas-Boas, foi discutida a intensidade das corridas de alta performance e o impacto que estas têm sobre a saúde física e mental dos jogadores. A conclusão é clara. Alguns atletas podem não resistir a esta exigência e a direção já pondera alterações de plantel. Esta informação, nunca antes tornada pública, confirma que o FC Porto está a atravessar um período crítico, em que decisões tomadas nos bastidores terão repercussões imediatas dentro e fora do campo. Mas há mais. Mourinho indicou que alguns jogadores veteranos estão desconfortáveis com a forma como as decisões são tomadas. O clima no balneário é de alerta e nem todos se sentem seguros quanto à sua posição no clube.
Existe uma preocupação concreta com a sustentabilidade do nível físico que o FC Porto exige. A intensidade recorde é impressionante, mas o preço psicológico e físico que cada jogador paga é elevado. E este é um detalhe que a maioria dos adeptos ignora. O treinador português deixou claro que estas informações foram partilhadas de forma confidencial, mas com um aviso implícito. Quem não estiver atento às mudanças pode ser surpreendido. Para piorar, Mourinho revelou que algumas conversas internas já prevêem o impacto de possíveis reforços durante o mercado de inverno. A avaliação não é apenas sobre talento técnico, mas sobre capacidade de adaptação à filosofia portista, inteligência emocional e até lealdade ao projeto do clube. Isto é uma gestão avançada, quase cirúrgica, que mistura futebol, psicologia e estratégia. E, segundo José, esta abordagem é necessária para manter o FC Porto competitivo na Liga dos Campeões, onde qualquer falha pode ser fatal. Portanto, o que José Mourinho acabou de revelar não é apenas um alerta, é uma evidência de que o FC Porto está em mutação silenciosa, que cada sprint no campo, cada treino, cada reunião de direção faz parte de uma estratégia maior que poderá alterar radicalmente a trajetória do clube. O Dragão não é mais apenas um estádio, é um laboratório de alta performance, onde cada decisão, cada movimento e cada escolha de plantel conta para o futuro do clube. E se estas revelações vierem ao público, o impacto será sentido não só em Portugal, mas em toda a Europa. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Não percas nenhum segundo, porque o que se segue no FC Porto pode mudar tudo aquilo que acreditavas sobre o Dragão.